E aí, gente, como vocês estão? E aí, Pastor Luciano, tudo bem? Mais um sábado aqui, mais um Repensando, mais uma resenha e agora sem o Pastor Andrei mais uma vez, que foi quem trouxe a mensagem dessa manhã. Bom, Pastor Luciano, como você tá? Como foi sua semana e o que você destaca do sermão de hoje? Fala pra gente. Fala, Pastor Ibrahim, tudo bem com você? Para mim é uma alegria poder estar de volta aí, bom ver você também, e depois desse sermão maravilhoso do Pastor Andrei, né? Mais uma vez, a mensagem foi excelente, muito importante para os nossos dias, e eu vou destacar aqui então uma das coisas que eu achei legal no sermão, é que Isaac é esse cara pacato, né? É um cara sem muito destaque, e o Andrei fez um paralelo muito legal sobre as vidas extraordinárias que a gente quer ter hoje em dia, né? A gente assiste os filmes, lê livros e tal de grandes heróis e a gente se incomoda de ter uma vida um pouco simples demais, né? Mas Isaac, ele é um desses grandes que a grandeza dele estava em ser pequeno, né? Ele não tem grandes descrições, mas ainda assim ele é alguém importante dentro da história da salvação, dentro dessa promessa da aliança que Deus está fazendo entre os patriarcas. E isso traz uma mensagem muito legal de que a gente não precisa fazer grandes coisas, ser reconhecidos por todos, ser alguém que fez muito, sabe? Mas naquilo que a gente puder fazer, se a gente puder ser reconhecido por alguma coisa, que seja pela nossa fidelidade, a nossa fé em Deus. Eu acho que Isaac ele pode ser caracterizado dessa maneira. Mas você, Vitor Ibrahim, o que você acha aí, pastor, que foi legal, que você queira acrescentar também aí? Sabe, tiveram várias coisas que me chamaram a atenção. Mas eu destaco aqui a questão da expectativa do leitor ao olhar para a história de Isaac e ficar ali, meu Deus, o que vai acontecer, o que será e tal. E Isaac ser apresentado como um cara passivo, que o pai é quem manda providenciar uma esposa para ele. Depois também, Isaac muito em silêncio, no sentido de que ele e Deus não aparecem em muitos diálogos. E aí ele chama atenção no sermão dele para a questão da oração. Isaac faz uma oração e Deus atende a oração de Isaac. Interessante que pensando em oração é um assunto que eu realmente gosto muito, porque eu entendo que o momento em que você ora é o momento em que você tem a melhor oportunidade para estar em contato com Deus. Algumas pessoas ficam assim, Ibrahim, eu não sei orar, como é que faz, como é que não faz? E eu sempre digo, orar é como falar, é como conversar com o seu Criador, com o seu Pai. Não tem um formato, não tem nada pronto e formatado para você. De fato, Isaac me alertou, me chamou a atenção para a necessidade e a importância da oração. Agora, eu quero que você comente mais aí, Pastor Luciano, sobre o que você achou interessante, o que chamou a sua atenção. Fala pra gente. Muito bom, pastor Ibrahim. Eu acho que essa ideia da oração, ela fecha bem com o que a gente está conversando aqui sobre o exemplo de fé em um ato, né? Que não é muito visível, né? Jesus mesmo ele aconselha a gente a quando for orar, entrar dentro do secreto da nossa casa, um lugar não visível. Então, esse aspecto pelo qual Isaac ele é reconhecido é interessante porque ele não deve nem chamar a atenção de maneira muito enfática, porque tem muito a ver com a intimidade da relação com Deus, né? De Isaac com Deus aqui nesse caso. Eu acho interessante também um outro ponto que tem a ver com as matriarcas, né, em Gênesis. Então nós temos desde Sara, depois Rebeca, Raquel e Lia, né, na próxima narrativa que a gente vai ver sobre Jacó, o próximo patriarca. Essas 4 matriarcas, elas são estéreis. E esse é um problema muito grande para o livro de Gênesis, especialmente porque toda a esperança do livro de Gênesis reside no descendente que vai vir e vai pisar na cabeça da serpente. Então Deus escolhe alguns personagens, né? Abraão e Sara, mas o texto mesmo já diz, por exemplo, que eles eram estéreis, né? Sara era estéril. E é interessante que isso vai se repetir entre os outros patriarcas e com a esposa dos patriarcas. E aqui eu acho que tem uma reflexão legal pra gente, né? O Andrei falou disso também no sermão. Parece que Deus propositalmente ele pega pessoas que são incapazes por si mesmo, naturalmente, de poder gerar o filho, para mostrar que de fato Deus ele está fazendo ali um milagre. Ele está providenciando como um milagre
a promessa. Então, além de mostrar esse caráter de Deus, né, de que ele é alguém que reverte qualquer situação, eu acho que aqui tem uma lição muito importante pra gente. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam para que ele depois reverta a situação e mostre a sua mão poderosa sobre a nossa vida, né? O que mais, Ibrahim? Eu acho que é isso, cara, que eu tinha para falar aqui, viu? Sabe, é bem isso que você falou, pastor Luciano. E eu vou te falar uma coisa, hein? Várias vezes no passado, quando eu lia, eu pensava assim, gente, será que algum critério tinha que ser estéril? Porque, como você bem mencionou, as matriarcas, elas eram todas estéreis. E eu pensava, será que é uma exigência isso? Mas hoje, com isso que você comentou, faz todo sentido para mim. Deus deixa bem claro de que seria através de milagre que a promessa seria cumprida. E isso faz toda a diferença para mim. Agora, ainda olhando o relato bíblico da vida de Isaac, ele teve um outro episódio que parece que foi uma cópia do que o pai dele tinha vivido no passado. O episódio onde Isaac nega, ou pelo menos esconde, de que Rebeca era sua esposa. Lembra? Lá na história de Abraão, Abraão também faz a mesma coisa, omitindo a informação sobre Sara com medo de morrer. E aqui o filho comete e repete o mesmo erro do pai. Interessante isso, porque quando eu olho, por exemplo, atualmente, para a minha vida e olho para a vida dos meus pais, eventualmente eu me pego cometendo os mesmos erros que eles. Fica aqui essa análise para a nossa reflexão. No entanto, eu quero focar no seguinte: Deus ali, naquele contexto de insegurança e tudo mais, ele reafirma a promessa que ele tinha feito a Abraão, agora também para Isaac. E isso revela de que Deus é Deus. Mesmo nas situações mais adversas, ele vem e fala assim, a promessa vai se cumprir. Eu estou contigo, eu sou teu Deus, eu sou o Deus do seu pai. Eu preciso, mais uma vez, trazer essa reflexão para mim e para você que está assistindo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E não tem o que temer, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Tudo isso que a gente tem vivido, mais cedo ou mais tarde, vai passar. E só com o relato de Isaac, eu tiro várias lições. E uma delas é, sigam orando, sigam confiando, porque a parte de Deus, ele fará, ele cumprirá. E eu creio que em breve Jesus voltará e tudo isso aqui vai passar. Mas calma, não acabamos aqui. Pastor Luciano, e aí, mais algum outro destaque? Muito bom, pastor Ibrahim. Tem mais uma coisa assim que a gente poderia comentar aqui. Uma delas está ligada com... Você repetiu aí, né? Que o pai faz um pecado, erra de uma forma, mentindo. E Isaac vai lá e repete esse mesmo erro. E existe uma repetição também interessante entre as matriarcas. Que elas parecem, né? Não todas, claro, mas nesse caso aqui, a esposa de Isaac, certo? Raquel, ela tenta, assim como Sara, dar um jeitinho na promessa de Deus. Então, no episódio do capítulo 27 de Gênesis, que o André também mencionou, onde Isaac é enganado, Jacó ele é motivado no início a agir de acordo com o plano que sua mãe já tinha arquitetado, vamos dizer assim, né? Então, a promessa que ela recebe antes dos filhos nascerem, Raquel, é de que o mais velho, ele servirá ao mais moço. É essa a expectativa dos filhos, né? Invertendo a ordem, então. Em vez do primogênito ser o mais importante dentro dessa família, seria o mais novo quem seria. E o tempo estava passando, Jacó ainda era o segundo, não tinha nenhum resquício, assim, ou algumas pista apontando para uma posição mais elevada dele se formando. E Raquel então resolve dar um jeitinho, vai lá, engana seu pai e toma lá a bênção, porque a gente precisa fazer esse oráculo de Deus, essa promessa de Deus se tornar realidade. Então essa ânsia de fazer a promessa acontecer acaba complicando a história, e a gente vai ver isso no sábado que vem. Isso prejudica a promessa ao invés de ajudar. Então a gente estava falando aqui de que as promessas de Deus acontecem de maneira miraculosa, né? E nós temos uma participação a fazer, mas só que ela é limitada. E quando a gente tenta ser Deus para a história, isso só gera mais complicação. E é isso que a gente vai ver na semana que vem. Já estou levantando a bola aqui pro próximo sábado, Ibrahim. Mas é isso, querido. Gente, muito obrigado. Agradeço de coração aí, mais uma vez, por você ter acompanhado. Que essa experiência de ler a Bíblia e conversar sobre ela seja frequente para você
e contigo e com seus amigos também, tá bom? Um forte abraço, um ótimo sábado, que Deus abençoe e uma boa semana para todos. Valeu, Pastor Ibrahim, um abraço também. Tchau, tchau. Ai, pastor Luciano, o que seria da minha vida sem você, né? Eu vivo trocando os nomes dos personagens. Falei Rebeca no anterior, dei o nome da esposa errada. Queria falar sobre Raquel, é isso aí. Bom, vocês entenderam. Bom, o fato é que eu tô ansioso para a semana que vem ver como é que essa história vai terminar. Ou pelo menos quais são as cenas dos próximos capítulos. E estou sabendo que é você quem pregará. Então, desde já, que Deus te abençoe e que possamos continuar crescendo no conhecimento sobre a palavra de Deus. Querido, querida, para você que nos acompanha até aqui, fica então nosso apelo. Sigam estudando a Bíblia, sigam aí aprendendo. Eventualmente, manda mensagem pra gente. Vai ser um prazer estudar a Bíblia com você. Bom, desde já, tenham todos uma ótima semana e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau e até lá.